A dificuldade de Lula governar. Começa agora, Brasília Já. Eu sou Alexandre Jardim, do Grupo Imagem e Credibilidade. Diariamente no Jornal de Brasília, levamos para você um pouco da política que acontece no Brasil e, claro, vai repercutir em todo o Brasil. Os bastidores da política e muito mais. A análise, as causas, as consequências dos principais fatos da política brasileira. Diariamente, de segunda a sexta. Começa agora, JBR News. Olá, Rodolfo. Olá, Alexandre, amigas, amigos. Estamos aí iniciando um conteúdo com um desafio para nós, porque o que a gente tem visto aqui em Brasília, desde a análise política, a reportagem, a edição, com foco, obviamente, na política nacional, é a grande dificuldade que o presidente da República está tendo de governar o Brasil no seu terceiro mandato. O que é surpreendente, porque Lula chegou num primeiro mandato tendo como adversário o PSDB, que entregou o governo para ele, não conhecendo como era a presidência da República por dentro, ou seja, sem experiência de governar, mas por incrível que pareça, o terceiro mandato do presidente Lula tem sido muito mais desafiador para ele, do ponto de vista da governabilidade, do que foi o primeiro, né, Rodolfo? Sim, sem dúvida, né? O primeiro e o segundo. Realmente as coisas parecem muito mais complicadas agora. E uma pesquisa que o Instituto IPEC divulgou no final da semana passada, início dessa semana, eu acho que é a chave um pouco, viu, Alexandre, para a gente entender qual é essa dificuldade. Até então, a gente estava imaginando o seguinte: o brasileiro tinha eleito um governo de esquerda para governar em conjunto com um Congresso de direita, conservador. Agora a gente chega com essa pesquisa a uma outra conclusão que torna a coisa bem mais desafiadora. O eleitor brasileiro elegeu um governo cujo presidente e o principal partido é de esquerda, mas ele, eleitor, não era de esquerda. Então, quer dizer, isso torna as coisas bem mais complicadas. Não é somente um governo de esquerda tentando lidar com o Congresso de direita. É um governo de esquerda lidando com uma sociedade que é conservadora. Uma sociedade cujo número de pessoas que se declaram de centro é basicamente o mesmo número de pessoas que se declara de direita, que era uma coisa que antigamente não havia muito e agora passa a haver. Então, é uma sociedade hoje bem mais conservadora. Para você ter uma ideia, Alexandre, o número de eleitores do Lula, que se declara de esquerda, é somente 27% desse espectro. Ou seja, então, o que acontece? Toda vez que o governo, que o próprio Lula faz discursos ou fala coisas que são voltadas para esse público de esquerda, ou é pressionado pelo seu partido PT a ir mais para a esquerda, é o seu próprio eleitor que reage contra. Isso daí cria uma tremenda dificuldade. Isso pode explicar um pouco essa diferença, inclusive, do primeiro mandato para o terceiro mandato. Porque no primeiro mandato, Lula chegou com uma novidade. E chegou junto com um empresário que era muito respeitado no cenário nacional, que era um empresário de centro-direita, que era o Zé Alencar, um senador por Minas Gerais. Além disso, ele tinha, de alguma maneira, diante a novidade, uma governabilidade mais pronta para poder ajudá-lo. Agora ele chega numa polarização, com o país já dividido, com o que você diz é muito interessante, porque tem um livro que já tem muitos anos, é um livro do cientista político Alberto Carlos de Almeida, chama Cabeça do Eleitor, que mostra justamente que o brasileiro tem essa tendência de ser, na hora da votação, de ser mais ligado aos candidatos conservadores que defendem valores de família, os chamados bons costumes. Ou seja, isso não é uma novidade. A novidade é que o brasileiro não se declarava de direita. Talvez pela proximidade da época militar, aquela questão da direita era muito vinculada ao apoio aos militares. Naquele momento o brasileiro não tinha talvez coragem de falar sou de direita, e agora ele fala. E aí se junta com esse grande eleitorado que é conservador de centro e, obviamente, transforma um governo de esquerda numa minoria nacional, com a dificuldade que você disse. E dificuldade que a gente vai ver essa semana, Rodolfo.
porque nós temos votações importantes, tem uma votação que é muito importante para o governo com relação a gastos, que vai colocar hoje o Senado da República num teste, que é a questão dos quinquênios dos juízes, que pode dar um grande rombo. Tem amanhã votação com relação aos vetos presidenciais, que pode colocar a questão da saidinha, e ainda tem o tal do PERSE, né? Pois é, então, acho que aí o que fica claro é o seguinte: o governo está tendo uma tremenda dificuldade, até talvez por essas características, de conversar com esse centro e essa direita mais conservadores ali no Congresso e estabelecer ali um diálogo. E aí o que acontece? Esse Congresso, conflitado com o governo o tempo inteiro, fica preparando armadilhas, né? Fica preparando as chamadas pautas-bomba para prejudicar o governo. E está em uma série delas agora em curso essa semana no Congresso, gerando essa preocupação para o governo. A questão dos quinquênios, né, do aumento dos salários aí para juízes, aí, de dar um benefício a cada 5 anos trabalhado, vai gerar um impacto de 42 bilhões de reais nas contas públicas. O PERSE, que é esse programa para eventos aí, né, que foi criado na época da pandemia de Covid, uns outros tantos aí de 10 a 15 bilhões de reais. Aquele corte do orçamento que o Congresso quer derrubar é 5,6 bilhões. Então, quer dizer, são diversas armadilhas, diversas pautas-bomba. A gente vai lembrar que foi isso que acabou inviabilizando o governo Dilma. A Dilma Rousseff, ela sofreu um processo de impeachment por causa da questão das pedaladas, etc. Sem entrar aqui na questão se ela fez ou não fez pedalada, mas a verdade é que o que aconteceu ali é que o governo foi ficando inviabilizado por essas diversas armadilhas que eram colocadas pelo Congresso naquela época, pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. E uma situação parecida agora começa a acontecer. Com uma grande diferença que eu preciso colocar e pontuar para quem está do outro lado, que é justamente o jogo de cintura que a dona Dilma Rousseff não tinha, que o senhor Lula tem. Tanto é que ele está conversando. E ontem mandou recado para os ministros no meio de um evento, deixando claro que quer que eles conversem justamente com os líderes, e parece que esta ação começou. E o próprio Lula, a informação que a gente até tinha dado ontem, que ele falaria com o Arthur Lira, o encontro já aconteceu, Rodolfo. E foi domingo à noite no Alvorada. Então, ele está se mexendo. Sem dúvida, essa realmente é uma importante diferença que você pontua, é importante mesmo a gente pontuar. O Lula tem mais jogo de cintura, o Lula conversa, coisa que a Dilma não fazia. Agora, como a gente falou, a situação política desse seu terceiro governo é muito mais complicada, muito mais desafiadora. E o nosso desafio é ter que encerrar, porque acabou o nosso tempo. Agradecendo a sua audiência. É isso aí, gente. O convite fica sempre. Se você gostou, curta, compartilhe, acesse imagemcredibilidade.com, se inscreva no ICTV e nos nossos demais canais. Obrigado e até amanhã.